Bom, um dos mitos em torno da dieta vegetariana é com relação a faltas, né? Falta de proteína, falta de ferro, falta de cálcio, quando o assunto é o veganismo, que ele exclui os laticínios também. Então existe uma preocupação exagerada. Claro que o indivíduo que passa para uma alimentação vegetariana deve ter alguns cuidados, né, que devem ser observados. Mas a pergunta que logo vem, né, para o vegetariano é de onde você tira a sua proteína, de onde você tira o seu ferro, deveria, na verdade, ser substituída por que bom, né, você vai ter menos doenças cardíacas, ou você tem um risco menor de câncer. Inclusive o foco da pesquisa, né, nos últimos anos, nos últimos 30 anos, já deixou de ser as questões de deficiência nutricional para investigar mais as questões de preventivas, né, por que a dieta vegetariana traz benefícios para a saúde. Bom, com relação à proteína, a dieta vegetariana é capaz de suprir toda a nossa necessidade proteica, desde que se escolham as fontes. Né? As boas fontes de proteína vegetal são as leguminosas, que é a família do feijão. Né? Então, todos esses cereais redondos, né? Todos os grãos redondos são as leguminosas, diferente dos cereais, que é a família do arroz. Então, as leguminosas são o feijão, grão de bico, lentilha, a ervilha, e a soja e os seus derivados. Então essas são boas fontes de proteína. Além das leguminosas, a gente tem também as castanhas e as sementes, que são a castanha do Pará, castanha de caju, semente de girassol, semente de gergelim, nozes, amêndoas, avelãs, outras boas fontes de proteína. Se a gente acrescentar a essa lista as frutas secas e os vegetais verdes escuros, a gente vai ter as fontes de ferro também. Com relação ao cálcio, se a gente estiver pensando numa dieta vegana, a gente deve acrescentar essa lista algas marinhas, o melado de cana é uma boa fonte de cálcio também, é fonte de ferro. Então as leguminosas, as castanhas também vão ser fonte de cálcio. Então a gente deve pensar na base da dieta e ter sempre toda a refeição, não a base continua sendo os cereais, mas toda a refeição ter esses alimentos super ricos, que são as leguminosas e as castanhas. Então, voltando, né, à questão aos mitos, enquanto a gente vê boa parte da população padecendo de doenças crônicas degenerativas, muita dificuldade de controlá-las, né, o que dizer então de revertê-las, muito raramente. A dieta vegetariana ela precisa apenas de alguns cuidados para ela ser saudável. Enquanto quando a pessoa consome carnes e os produtos animais, ela tem que se preocupar com o que vai acontecer com ela daqui a 20, 30 anos sem ter nenhuma solução simples para isso, né? Enquanto que na dieta vegetariana todas as questões dos possíveis perigos nutricionais são resolvidas com um mínimo de orientação e de informação. Então, o vegetariano ele não tem que ser desnutrido. Na verdade, a ideia do vegetarianismo é ter uma alimentação mais saudável, né? Isso com o mínimo de informação, orientação, com um profissional especializado se resolve. Bom, uma vez que a gente resolve que existe proteína suficiente na dieta vegetariana, uma vez que se entende isso, a próxima questão que sempre vai surgir mas essa proteína é de alto valor biológico. É claro que a carne, quando a gente fala de valor biológico, a gente deve entender que a gente está falando de aminoácidos, né? As proteínas são paredes, são formadas por bloquinhos, que são os aminoácidos. Os tijolos que formam essa parede, que é a proteína, são os aminoácidos. Então, a questão de ser de alto valor biológico é questionar se existem todos os aminoácidos essenciais de maneira equilibrada naquele alimento. Então, o animal ele consome uma série de vegetais para construir o seu músculo, que depois vai ser consumido por outro animal ou por um ser humano. Então, o animal teve o trabalho de consumir uma variedade de aminoácidos de fonte vegetal para concentrar isso no seu músculo, aquilo que interessa. Então, os animais, como estão biologicamente mais próximos de nós do que os vegetais, vão ter os aminoácidos
que a gente precisa. O ideal mesmo seria consumir carne humana, né? Se isso fosse possível, porque é exatamente os aminoácidos que o ser humano precisa. Mas como isso pode ser tão absurdo quanto consumir a carne de um outro animal não humano, a gente fica com os vegetais. Só que tem que ter o trabalho que o animal teve. O animal consumiu, um animal não humano consumiu trigo, consumiu soja, consumiu milho, consumiu pastagem, para pegar os aminoácidos que precisa. Então, na dieta vegetariana, é isso que a gente deve fazer. Variar as fontes de proteína. Porque daí você vai ter todos os aminoácidos. Eu costumo comparar com, se você vai no açougue, você compra um saco, um kit para montar a sua parede que vem quantidade certa de cal, areia, cimento, água, né, nas medidas certas. Na feira, uma banca vende o cal, outra banca vende areia, outra banca vende cimento, então você tem que variar para conseguir todos os aminoácidos essenciais. E isso, uma dieta razoavelmente variada, né, sem grandes neuroses de cálculo, com boas fontes proteicas e fontes variadas de proteína, vai resolver a necessidade da sua ingestão de proteína. A proteína vegetal tem um valor biológico menor do que a proteína animal, mas isso não impossibilita a dieta vegetariana ou a dieta vegana. Basta que se atente a variar as fontes de proteínas. A mesma coisa, isso vale para gestante, para crianças, para idosos, sim. Observando as quantidades, claro que uma gestante comendo carne ou não precisa ter a sua necessidade de gestão, a sua ingestão de nutrientes aumentada, né? E isso deve ser contemplado da mesma maneira na dieta vegetariana e aumentar a fonte de ferro, de proteína, de cálcio, vitaminas do complexo B de acordo. Então, em qualquer fase da vida é possível conseguir proteínas ou qualquer outro nutriente numa dieta vegetariana, desde que haja formação, desde que haja planejamento. Tendo falado sobre proteína, um pouquinho das fontes de ferro, a próxima questão que surge, especialmente para a dieta vegana, aquela que exclui todos os produtos animais, é com relação ao cálcio, a ingestão de leite. Será que ela é necessária? A princípio, se a gente pensar, o consumo de leite após o período de amamentação é completamente antinatural. Nenhuma espécie mamífera consome leite depois de ter passado o período de amamentação. Os únicos animais que consomem são os humanos e o cachorro e o gato, porque a gente dá para eles. Né? O leite de vaca foi desenhado para o bezerro, o leite humano foi desenhado para o ser humano, e para o período em que é possível estar obtendo ele do seio materno. Então isso é uma invenção moderna, né? Especialmente na abundância que se consome hoje. Será então, a pergunta que fica é: será que a gente vai conseguir cálcio suficiente, que é o principal nutriente, na verdade o único nutriente que interessa nos laticínios? O leite é super pobre em ferro, muito vegetariano, vai ter problema com relação a isso, já que a busca por proteína animal acaba exagerando nos laticínios, que são fontes péssimas de ferro. A gente é quase nula a quantidade de ferro. E aí vai estar colocando em risco a sua ingestão de ferro. O vegano, aquele que exclui os laticínios, tem um risco menor de desenvolver anemia, justamente porque no lugar do leite está consumindo qualquer outra coisa, e qualquer outra coisa tem mais ferro do que os laticínios. Bom, mas em relação ao cálcio, né? Se a gente observar, os países que mais consomem laticínios são os países que têm maior incidência de fratura de quadril, que é o marcador para a doença osteoporótica, para a osteoporose, que é o ápice, né, de uma baixa densidade óssea. Então a gente vê que o consumo de laticínios nesses países que consomem muito laticínio não está resolvendo essa questão. Porque a principal questão que deve ser observada para se manter uma boa densidade óssea não é a quantidade de cálcio que se ingere, mas sim a quantidade de proteína que se ingere. A proteína em excesso é o que causa a descalcificação dos ossos e não um baixo consumo de cálcio. É claro que a necessidade mínima da ingestão de cálcio deve ser contemplada, mas isso não precisa ser feito com leite. Os vegetais verdes escuros são muito ricos em cálcio. Alguns vegetais escuros são mais ricos em cálcio do que o leite.
frutas secas são boas fontes de cálcio, o melado de cana, as algas marinhas. Então é claro que se você está mudando para uma dieta ovo-lacto ou lacto-vegetariana, e indo além para uma dieta vegana, deve-se cuidar das fontes de cálcio. Não basta tirar a carne e ficar com arroz branco, feijão e batata. Então, se você está disposto a largar os laticínios, isso é possível. Só precisa de um cuidado, de um planejamento. E, de novo, seja na infância, seja na idade adulta, seja um esportista, uma gestante, é possível ficar sem os laticínios. Claro, com aleitamento materno. Né? Aleitamento materno exclusivo até os 6 meses é recomendado, muito importante, e depois o desmame a partir do 6º mês, com a introdução de alimentos sólidos. Se a criança deixa, ou quando a criança passa a deixar o peito, deve-se observar as fontes de cálcio. Existem no mercado hoje leites de soja fortificados com cálcio, que tem tanto cálcio quanto leite de vaca, né? O seu objetivo é manter uma fonte com o mesmo aspecto e a mesma apresentação do leite de vaca, tanto cálcio quanto tem fórmulas no mercado que oferecem isso, e com a vantagem de terem mais ferro e são fortificadas com outros nutrientes também. Mas assim, isso não é essencial, né? Você consegue todo o cálcio dos vegetais, de novo, desde que a dieta seja balanceada, de informação e orientação. Só para completar alguns pontos com relação ao ferro, que podem, a gente falou do ferro de maneira um pouco dispersa, né? Vamos entender. O ferro, ele também está numa forma um pouco menos absorvível nas fontes vegetais, mas que não deixa de ser suficiente, ou ainda que pode ser otimizado. Então, alguns cuidados é incluir junto com as fontes de ferro uma fonte de vitamina C, lembrando que vitamina C não é só laranja e limão, os vegetais verdes escuros, eles próprios têm ferro, tem também vitamina C, e outras frutas não cítricas, né, como a goiaba e o morango também são boas fontes de vitamina C para melhorar a absorção desse ferro. O ferro ele tem um outro comportamento, especialmente o ferro não M, que é o ferro que a gente vai encontrar nos vegetais, que diz respeito à quantidade ingerida na refeição. Então, o ideal é que o ferro seja disperso durante o dia. Então, não adianta você fazer, ou não é tão eficiente, se fazer um almoço com todas as fontes de ferro e a janta, o café da manhã, outras refeições intermediárias serem pobres nele. Porque quando a carga de ferro vem numa só refeição, a capacidade de absorver é diminuída. Né? Então, colocar as fontes de ferro mencionadas, leguminosas, oleaginosas, castanhas, vegetais verdes escuros, frutas secas, o caldo de cana, espalhados durante o dia, para melhorar a absorção desse ferro. E outros ácidos, né, não só o ácido ascórbico, que é a vitamina C, como o ácido cítrico, que está nas frutas cítricas, também melhora a absorção de ferro. Um grande vilão, né, então, entrando nas interações do ferro, é o cálcio. Não só apenas o leite é pobre em ferro, quase nulo em ferro, como ele também vai prejudicar a absorção do ferro que possa estar presente em outros alimentos da dieta, porque o cálcio ele reage com o ferro e dificulta a sua absorção, a sua entrada no organismo. Então, esse é um cuidado de combinação para quem ainda não deixou os laticínios, né, cuidar para colocar as fontes de ferro distante das fontes de cálcio. Com relação às oleaginosas, a gente viu que, como as leguminosas, são das fontes mais ricas. Então, especialmente o vegetariano iniciante, que pode ter aí algumas pendências na dieta, enquanto está se adaptando aos novos alimentos, deve buscar incluí-las, né, em todas as refeições, ou pelo menos em boa parte do dia. Oleaginosas são castanhas e sementes. Castanha de pará, castanha de caju, amêndoas, nozes, avelãs e por aí vai. São boas fontes de proteína, de ferro, são fontes também de zinco, muitas delas,
E elas têm, aí vai vir, pô, mas elas são muito gordurosas, né? Tem uma concentração calórica grande, mas justamente porque tem uma concentração nutricional grande, né? A relação de calorias para nutrientes que está se obtendo aí, ela é elevada, né? Tem bastante caloria, mas tem bastante nutriente de interesse. Ela inclusive ajuda a baixar ou elevar o colesterol bom, né? O colesterol HDL. Então, apesar de ter uma quantidade considerável de lipídios, não é prejudicial à saúde cardiovascular. Suplementação. Na dieta vegetariana, quando balanceada, não existe a necessidade de uma suplementação, já que a gente consegue todos os nutrientes essenciais com uma dieta planejada, balanceada. A única ressalva é com relação à vitamina B12. A vitamina B12 ela é produzida por bactérias. Como o nosso consumo de bactérias foi drasticamente reduzido no último século, já que os alimentos são superprocessados e produzidos de maneira não orgânica, contato com a poluição e com remédios alopáticos, tudo isso prejudica a nossa flora intestinal e até a nossa ingestão de bactérias não nocivas. Então, o animal tem B12 na sua carne, não porque ele produz, mas porque ele ingeriu bactérias. Então, a fonte moderna acaba sendo os produtos animais. Mas o vegetariano pode contar com uma suplementação, que pode ser diária ou semanal. Esse é o protocolo que é preconizado e indicado pelos estudos mais recentes. O vegetariano, especialmente o vegano, deve suplementar a vitamina B12. E tem com atenção para os mitos. Então, miso não tem B12, shoyu não tem B12, a gente escuta de algumas frutas que teriam B12, também não. Nem o levedura de cerveja também não tem vitamina B12. O levedura de cerveja é uma boa fonte de outras vitaminas do complexo B e de alguns aminoácidos, então pode ser incluído numa dieta vegetariana, mas não como fonte de vitamina B12. Uma fonte vegetal que está sendo estudada é a alga chlorella, está sendo pesquisada agora pela Vegan Society do Reino Unido, mas ainda nada definitivo, mas seria uma possibilidade. Com relação às algas, então, também são outro alimento, ou outros alimentos bastante interessantes de serem incluídos na dieta vegetariana, por serem fontes de cálcio e de ferro. A gente tem uma variedade de algas, kombu, hijiki, wakame, arame. Quem fizer uma visita a uma loja de produtos orientais vai ter contato com uma diversidade grande, inclusive o agar-agar. E essas são de preparo muito simples, é rápido, elas só precisam ser hidratadas. Para algumas preparações, como gelatina de agar-agar, precisa de um pouquinho mais de técnica, mas nada muito difícil. Então, incluir as algas, e especificamente a chlorella, ela é uma excelente fonte de clorofila. Ela é, na verdade, a melhor fonte de clorofila que se tem notícia, e é uma boa fonte de aminoácidos essenciais também, que a gente falou no comecinho. Os aminoácidos que formam as proteínas, os aminoácidos essenciais, aqueles que o corpo não sintetiza, estão presentes, dispersos em vários alimentos vegetais, mas estão também de maneira completa nessa alga chlorella, que é uma boa fonte de vitaminas do complexo B. Mas explorem todas as algas também na dieta, que a transição do vegetarianismo é uma grande exploração, uma grande descoberta de novos alimentos. Tem que sair aquela coisa fechada, do arroz, feijão, bife, não só tirar o bife, mas conhecer a cozinha indiana, a cozinha mediterrânea, a cozinha japonesa. O vegetariano, na prática, tem uma dieta muito mais variada do que o onívoro, do que aquele que come carne. Apesar de ser uma dieta que exclui alguns alimentos, é uma dieta que geralmente os praticantes estão mais interessados em conhecer. Então, o nosso prato principal, ao invés de ser o músculo de um animal, que pode variar o animal e a maneira assado, grelhado ou cozido, um dia é grão de bico, outro dia o prato principal é baseado em cereais, outro dia o prato principal é um legume preparado com tofu e assim vai. Então, o nosso prato principal varia diariamente, não só a guarnição que acompanha a carne. Então, a dieta vegetariana ela é
muito mais colorida, muito mais divertida, né? Muito mais interessante e cheia de descobertas. Ainda sobre alimentos especiais, um alimento que a gente passou a ter disponível no mercado aqui é a quinoa, né? Que pode ser incluso na dieta vegetariana. Na verdade é bastante interessante que seja pelo seu conteúdo nutricional. Então 100 gramas de quinoa tem 14 gramas de proteína, ela tem uma boa fonte de ferro, né? Tem 100 gramas, vão ter 66 miligramas de cálcio, é uma fonte que ajuda, né, na gestão de cálcio, é uma super fonte, mas é uma boa fonte, melhor do que outros cereais, ela tem 3 vezes mais cálcio do que o arroz. Por exemplo, um bom perfil de aminoácidos, então também para se considerar. Agora, falando de alimentos não tão interessantes, né, só para quem quer entrar aí nas especificidades, nas curiosidades, que não deixam de ser menos importantes, eu estou chamando de curiosidades, mas quando a gente começa a mergulhar um pouco mais nessa descoberta, vão aparecendo essas questões, né? Como, por exemplo, a cochonilha, que muita gente pergunta. O carmim e cochonilha são 2 corantes, que dão cor vermelha ou azul, que estão em muitos alimentos. Então, os alimentos industrializados que têm essa coloração, geralmente se encontra na lista de ingredientes carmim e cochonilha, que é algo que os vegetarianos não querem consumir, porque são produtos animais, né? O carmim e a cochoneira são derivados de um besouro e de uma lesma, né? São, na verdade, pragas que existem nas plantações, e se descobriu um uso para elas, enquanto a gente tem outros corantes, o glucum, por exemplo, que é uma semente, né? Para dar cor avermelhada, e, enfim, existem outras alternativas, mas a indústria recorre muito a essas por serem fontes baratas aí de corante, né? A gelatina, em muitos restaurantes vegetarianos você vai encontrar gelatina animal na mesa de sobremesas. Vamos lembrar que a gelatina são os ossos, as cartilagens fervidos aí daquilo que sobra, né? Que não é carne, enfim, sobra aquela massa. E na verdade, assim, é um processo de esterilização bem rígido, porque isso realmente fica assim com a carcaça, né? Depois que tirou o que interessava melhor. Isso vai ser tudo fervido, sem nenhuma condição higiênica prévia, porque depois é um processo de esterilização, de superaquecimento, para separar, para transformar isso em pequenas cápsulas, para depois fazer aquele produto que se consome como gelatina. Então, um produto assim, super desnaturado, super processado, o resto da carcaça do animal, isso é gelatina, né? Como ela é uma boa fonte de proteína, tem poucas calorias e tal, se fez uma grande propaganda da gelatina como um alimento saudável, mas a gelatina é um alimento péssimo, além de ser um produto de origem animal também, para aqueles que resolveram não consumi-los. E com relação aos produtos industrializados, né, que são ruins, são indesejados, né, qualquer dieta que tenha carne, que não tenha carne, o vegetariano que está cuidando da sua alimentação, que fez a opção pelo vegetarianismo porque está preocupado, está ciente da sua alimentação, deve também reduzir, ou até mesmo, melhor ainda, né, eliminar esses produtos da dieta. Né? Os produtos industrializados a que eu me refiro são aqueles que são demasiadamente processados ou bastante desvirtuados do seu estado natural e integrado. Então, a inclusão de alimentos refinados, por exemplo, né? Então, o arroz branco, ele não tem as vitaminas do complexo B, as fibras e o ferro que o arroz integral tem. No açúcar branco não tem a quantidade de ferro, de flúor e outros nutrientes que o açúcar mascavo, o melado de cana tem. Né? Então, o açúcar, se for consumido, se for usar algo para adoçar, utilize o melado ou o açúcar mascavo, no último caso, o açúcar demerara, que são bem fáceis de encontrar no mercado. Hoje em dia já tem, na verdade. Do que o açúcar branco, que vai, além de não contribuir nada nutricionalmente, a não ser calorias, né, ainda vai roubar o corpo de
de nutrientes essenciais aí que interessam. Né? O mesmo vale para o álcool e para o tabagismo, que são hábitos que em nada incluem e ainda pouco. Né? O álcool vai te fornecer calorias, vai sobrecarregar o seu sistema, além de prejudicar o corpo na metabolização de nutrientes que nos interessam. Então, claro, nada de bom nesses hábitos, alimentos industrializados em geral, tabagismo, etilismo, todos eles são ruins para qualquer estilo alimentar. E o vegetariano deve ter uma atenção especial aí, por que não, né, já que está dedicando tanto cuidado à sua alimentação. Em alguns nutrientes, como o ferro, ele pode ser mais limítrofe na dieta vegetariana, né? A digestão não é necessariamente inferior, mas a carne abunda em ferro. Então, se a gente puder contar com as pequenas fontes, né? O cereal integral, o açúcar integral, que é mascavo, o melado, também é melhor contar com essas fontes de ferro também, não abrir mão delas. Com relação ao iogurte, que muita gente pergunta quais são as possíveis vantagens, né? Para a alimentação ayurveda, o iogurte tem o seu papel, os laticínios em geral, né, tem o seu papel pelas suas propriedades de ação sobre os doshas, e também são probióticos, tem ali micro-organismos. Mas a gente pode já fazer isso com a soja, né? Essas culturas, o iogurte pode ser feito com a soja. E outra suposta vantagem, de fato uma vantagem em relação, comparando com o leite integral, in natura, é que o iogurte tem os seus vai ter uma digestão mais fácil, porque as bactérias já fizeram parte da digestão. Mas se a gente for pensar ali naquela questão primordial, né, natural, para o homem consumir laticínios, a gente vai ver que não, né? Então a inclusão de iogurte é interessante por ter uma ação probiótica, mas isso pode ser substituído por fontes vegetais também de cultura bacteriana. Tem uma ação sobre os doshas, né? A gente vai ver que muita da ação que se busca nos laticínios pode ser substituída por outros alimentos, como o azeite, é um que geralmente vai vir no lugar do ghee, e você vai encontrar outras alternativas viscosas, né? Que se pede no iogurte do ponto de vista vibracional, em alimentos vegetais ou em preparações de origem vegetal. Então, o iogurte não tem nenhuma necessidade, né? O organismo a gente pode muito bem viver sem ele, seja como um alimento terapêutico e principalmente como um alimento do ponto de vista nutricional, já que continua sendo uma péssima fonte de ferro e continua sendo antinatural para a espécie humana. E procurar, né, quem se dispor a eliminar os laticínios da alimentação vai perceber que muita coisa inclui os laticínios, então passar a ler rótulo, né? Quem não quer consumir carninho, coxamira também, ou gelatina, olhar os rótulos, que a gelatina não é só aquele que vem no potinho ou aquele pozinho seco, né? A gelatina está presente em muitas preparações. Sempre vai estar explícito no rótulo desses alimentos. Se for um restaurante, procurar perguntar e esclarecer com quem está servindo o que foi utilizado ali no preparo. Carmim e cochonila geralmente são aqueles alimentos que estão corados, né, com vermelho ou com azul. Então, são iogurtes, são essas misturas de cereais, muitas vezes vão vir com isso, essas bolachas recheadas, que são vermelhinhas, porque é sabor morango, assim, cor de morango, na verdade, morango mesmo não tem nada, geralmente vão levar essa cor. Já que falamos de bolacha recheada, vamos só fazer uma ressalva com relação à gordura trans. A gordura trans é uma gordura modificada, né? Geralmente gorduras vegetais que foram superaquecidas vão gerar gordura trans. Então, a mais comum é a margarina, que é um óleo de soja endurecido. Todos os óleos, como a maioria dos óleos vegetais, a temperatura ambiente estão líquidos. Quando eles se apresentam sólidos, como a margarina, é porque eles foram desnaturados, a não ser que seja uma gordura de dendê ou
gordura de palma, que aí, por serem muito saturadas, estão sólidas à temperatura ambiente. Mas as gorduras trans são super contraindicadas, né? Tem um papel claro aí no desenvolvimento de doenças crônicas degenerativas, né? Doenças circulatórias, cardiovasculares, e também, especificamente para a dieta vegetariana, elas vão interferir na utilização do ômega 3. O ômega 3 é uma gordura essencial, que está presente em ambos os alimentos vegetais e animais, mas que está menos presente nos alimentos vegetais comumente consumidos. A gente deve incluir alguns alimentos específicos, então vai a última dica para vocês, né, de incluir na alimentação os óleos de canola, né, o óleo de linhaça é a melhor fonte de ômega 3 que você pode encontrar, o óleo de cânhamo, para aqueles que encontrarem no mercado tem um bom perfil de ômega 3, o óleo de nozes, ou, é claro, esses alimentos também na sua forma integral, né? Por ser um ácido graxo, quer dizer, está na gordura, os óleos desses alimentos vão ser mais concentrados nele. Mas a própria noz ou a própria semente de linhaça também são fontes de ômega 3. E a gordura trans vai interferir na utilização do ômega 3. Então, não só incluir fontes de ômega 3, como também eliminar da dieta as gorduras trans. Então, quem quiser explorar a dieta vegetariana, quem já é vegetariano, saiba que tem muito o que se aprender, mas é sempre um caminho de muita descoberta, de muita satisfação, especialmente quando a gente vê os resultados do nosso corpo, né? Para quem pratica yoga, para quem pratica esporte, para quem está gerando um filho, nossa sociedade está sempre pronta para dizer para o vegetariano que cuidado, mas como, de onde você vai tirar esse nutriente, de onde você vai tirar o ferro, a proteína. Então a gente está sempre sendo bombardeado com isso e deve estar sempre seguro, né, de que é possível, e a melhor maneira de estar seguro é estar bem informado, sabendo que não está perdendo nada e apenas ganhando. Então, boa aventura.